Página 158. Vamos responder a atividade juntos. Primeira questão. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos... Bom dia, professora. Bom dia, Raíssa. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, houve um aumento considerável de denúncias de discriminação contra as religiões. Segundo o texto, qual foi o motivo desse aumento das denúncias? Segundo o texto, vamos tentar achar no texto qual é a parte que fala por que as denúncias aumentaram. Vem todos me ajudando a encontrar no texto a parte que fala sobre isso. Lembrando que um ponto é de participação nas aulas, viu? Então, preciso que tentem, que participem. Não é obrigatório acertar, o importante é tentar. Logo no início do texto fala sobre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e diz que os casos aumentaram. Por quê? Tentem achar a resposta. E aí, sétimo ano, início do texto. Na 154, nós temos o primeiro parágrafo, ó. O número de denúncias referentes à intolerância religiosa no Brasil, feitas por... continue. Não, pode continuar. Feitas pelo DISC... Sim. Da Secretaria de Direitos Humanos. Qual foi o porquê de ter aumentado? Ó, mais à frente diz. Aumentou de 15 a 2011 para 109 em 2012. Os principais alvos de discriminação são religiões de origem africana, como Candomblé e Umbanda. Entre os casos está a invasão de terrenos, eu começo a explicar. Na questão, pediu por quê? Cadê? Deixa eu voltar para a questão. Qual foi o motivo das denúncias terem aumentado? Preconceito. Professora, o Brasil tem um histórico de negação das tradições não cristãs. Essa negação não é exatamente da religião, mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Na verdade, para nós, é racismo. Certo, mas por que as denúncias aumentaram? Vamos tentar refletir, no texto tem dizendo isso. Digamos, ó, até sem ler o texto, daria para entender. Digamos, na época da minha avó, dos meus pais, não tinha essa questão de denunciar racismo, não tinha essa consciência. O que foi que mudou deles para cá, na nossa mente, nas novas gerações? Porque hoje eu tenho a consciência de pegar um celular, de ligar para o DISC, deixa eu ver qual é o DISC aqui. É o DISC? Deixa eu ver no início disso. No DISC 100. Porque hoje eu tenho uma consciência de pegar meu celular e de ligar para o DISC 100, e naquela época eu não tinha. Você acha que o que mudou? Você acha que as pessoas não se conscientizaram, não, sobre esses atos de intolerância? As pessoas hoje em dia estão mais conscientes que antes. É tipo, gente, a violência contra a mulher. Vocês sabem Tem que... mais aberta sobre. Exatamente. Vocês sabem que a violência contra a mulher não precisa só ela denunciar. Basta qualquer pessoa denunciar. Então, digamos, eu sei que uma vizinha está sofrendo abuso pelo marido. Ele está
seja físico, seja psicológico. Então, eu ligo, eu posso fazer essa ligação. Porque hoje em dia estão tendo mais casos de denúncias por telefone que vizinhos estão fazendo e antigamente não tinha. Ô, professora, Oi. tem certeza porque, tipo, uma vez quando eu tava na praia, aconteceu isso, tipo, tava um marido espancando uma mulher e, tipo, tava todo mundo ouvindo. Aí a minha madrinha foi ligar pra falar o que tava acontecendo e a polícia disse que não podia fazer nada, só podia se a vítima ligasse. Não, de E, tipo, jeito nenhum. ela Pode, estava morrendo lá. pode Como é sim, que ela ia ligar? pode sim. Ah, pois a polícia disse que não podia. Qualquer pessoa pode denunciar. Se eu estou em casa e eu ouço, exemplo, o meu vizinho bater na minha vizinha, eu posso ligar. Eu posso ligar e ele vai preso. Isso aconteceu até com meus antigos vizinhos. Só que não fui eu que denunciei, foi a minha outra vizinha. Eu estava viajando e disse que o marido começou a bater na mulher. Eles ligaram para a polícia prendeu. E a polícia levou. Tem policiais e policiais, né? Mas É. se cumprir a lei, é lei. Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar porque a vítima está sendo agredida naquele momento. Como é que ela vai? E muitas vezes a vítima ela não tem consciência do que sofre. Muitas vezes a mulher ela apanha e não é que goste de apanhar. É que é tão natural para ela que não faz mais sentido nenhum sair daquela vida. Ela acostumou a viver daquela forma. Então, do mesmo jeito, é a intolerância religiosa. As pessoas mais velhas se acostumaram dizer e serem intolerantes, não aceitarem outras religiões. E hoje, com o avanço e também com a nossa mente, que com o passar dos anos vai ficando mais aberta, nós passamos a nos conscientizar que isso é errado, que não pode. Então, nós passamos, quando eu digo nós, a sociedade em geral, passamos a denunciar casos que existem. Então, o que mudou na primeira questão foi a conscientização das pessoas contra os atos de intolerância. Segunda questão, Maria Luísa. Faça a leitura, por favor, Paulina. Eu nem peguei meu livro porque eu entrei nesse na aula. Vou pegar. Vá pegar, então você lê a próxima. Paloma, lê a segunda, por favor. Entre os casos, esta invasão de terreiros em Olinda, Pernambuco, em que evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizaram protestos em frente a um terreiro de religião de matriz africana e afro-brasileira, como descreve um denunciante. Outro caso foi o uso por uma igreja de imagens de mães de santos, chamando de feitiçaria e difundindo o ódio pelas redes sociais, afirma que outra pessoa. Nesse trecho, a palavra feitiçaria foi empregada como sentido positivo ou negativo. Explique. Aí, feitiçaria. Foi empregado no sentido positivo ou negativo? Gente, Negativo. Acho que negativo. sentido negativo. E quer dizer o que essa feitiçaria? O que quer dizer? Tipo, no caso que a religião faz. Sim, o que são feitiçarias? O que é essa feitiçaria, na verdade? São práticas negativas, segundo essa parte do texto aqui. Mas, se alguém te perguntasse o que é feitiçaria?
o significado dessa palavra? É algo que feiticeiros fazem. Ah, que legal. O dicionário diria dessa mesma forma mesmo. É, exatamente, porque às vezes eu pesquiso alguma coisa no dicionário e diz. É tipo assim, feitiço. É isso e isso. Aí feitiçaria. É quando você usa o feitiço. Aí eu vou ter que voltar a palavra feitiço para encontrar o significado. O dicionário gosta muito de fazer isso. Você fez igualzinho agora. Então, ó, gente, se feitiçaria é uma palavra no sentido negativo, ela se refere ao quê? Às práticas sobrenaturais, né? São aquelas práticas sobrenaturais para conseguir algo. O que é feitiçaria para a gente? É quando alguém faz no popular, que não deveria ser chamado assim, mas no popular para a gente é uma macumba. Quando alguém faz uma macumba. E o que é macumba para a gente? É quando alguém pega, faz lá um pacto com coisa ruim, com um santo para lá, e para conseguir algo por um meio sobrenatural, um meio que não é da nossa realidade. Para se associar a algo que não pertence à nossa realidade terrestre. Então, isso seria feitiçaria. Feitiçaria aqui nesse trecho está sendo referente a práticas incomuns, realizadas para conseguir algo por meios sobrenaturais. Vou colocar aqui. Letra A palavra realizadas para conseguir algo por meios sobrenaturais. Letra B, Maria Luísa, pegou o livro? Peguei. A partir de uma breve pesquisa, explique qual a diferença da religião de matriz africana e religião afro-brasileira. Gente, essa letra B, como vocês observaram, é uma atividade de pesquisa. Então, eu vou deixar ela para vocês fazerem em casa. Letra B, anotem aí. Letra B, responder em casa a diferença entre uma religião de matriz africana e uma religião afro-brasileira. Então, para casa, letra B. Terceira. Maria Luísa, lê a terceira, por favor. O Brasil tem um histórico de navegação das tradições não cristãs. Negação. Negação. Essa negação não é exatamente da religião, mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Sobre isso, responda. É para ler a letra Uhum. A. A. Juntamente com seu professor, faça uma pesquisa sobre a influência do continente africano sobre o Brasil. Pesquisa também. Exatamente, pesquisa também. E na letra, deixa eu ver aqui. Na letra B também da terceira, nós temos outra
Outra pergunta. No Brasil, há uma tradição de negar as tradições africanas. Por quê? Então, gente, letra B da segunda e a terceira questão vou deixar para casa, porque através da pesquisa é que responderemos melhor o que se pede, ao que se pede. Na quarta questão, nós temos: sabemos que a diferença entre notícia e reportagem é que a primeira informa fatos de maneira mais objetiva e aponta as razões e os efeitos. A segunda vai mais fundo, faz investigações, produz comentários, levanta questões, debate e argumenta. Pensando nisso, qual foi o argumento utilizado pelo professor Frank Uzark sobre a tensão entre as religiões? Então, é mais uma questão que tem no texto. O professor Frank Uzark, ele fala no texto que a tensão entre as religiões é provocada através de alguma coisa. Vamos tentar achar. Eu achei, professora, Achou? Pode ler. no mercado religioso. Professor de Ciências de Religião, Frank Uzark, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, afirma que a tensão mais visível é entre algumas igrejas pentecostais e as religiões afro-brasileiras, apesar de existirem também atritos entre religiões que têm a mesma raiz. Isso tem muito a ver com a lógica do mercado religioso. Hoje em dia, não é mais uma convivência idealista, mas sim uma luta de segmentos da necessidade de conquistar certa parcela da população. Dessa forma, o outro é estigmatizado, desvalorizado e inferiorizado. Então, ele fala aí, se você observar, ele fala na lógica capitalista, que ele diz o quê? Porque as religiões, têm essas tensões entre elas. Acontece principalmente entre as pentecostais, as igrejas pentecostais e as de matriz africana. E há uma briga, na verdade, entre elas, principalmente assim, do lado da pentecostal para a de matriz africana, tem a ver com o quê, gente? Puro capitalismo. Então, é a lógica capitalista de conseguir mais fiéis e desvalorizar e inferiorizar os demais. Então, exemplo, eu sou da Igreja Católica. Eu vejo que, digamos, a Maria Clara, ela pertence ao candomblé. Eu vou desvalorizar a religião dela, vou dizer que é pecado, vou dizer que vai para o inferno, vou dizer que aqueles deuses são falsos. Eu vou inventar de tudo para que todos comecem a desvalorizar a religião dela e que a partir disso eu consiga mais fiéis para a minha religião. Então, tudo isso também tem uma lógica capitalista, segundo o professor Frank Uzark. É essa a resposta da quarta questão, que essa tensão ela é provocada pela lógica capitalista e conseguir fiéis desvalorizando e inferiorizando os demais. Na verdade, aqui não é letra B. É a
Quarta questão. Raíssa, lê, por favor, a quinta. Eu ou a Raíssa? Foi eu sim. Raíssa. O maior problema é a impunidade. Quanto maior a dificuldade de punir esses crimes, maior é a tendência de uma parcela da comunidade de internautas de querer utilizar a rede para finalidade. A impunidade é combustível da criminalidade. Baseado nisso, responda as questões abaixo. A que classe gramatical pertence a palavra impunidade? Vamos lá, sétimo ano. Impunidade é substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, conjunção, preposição, interjeição. Professora, você falando isso, sabe o que eu lembrei agora? Como as pessoas sofrem para aprender a falar português. Como sofre, realmente. É bem complexo. Verbo. Impunidade, ó. Observa o que tem antes de impunidade. Um artigo. Sempre que tiver um artigo antes da palavra, a palavra, por mais que não seja, ela se torna o quê? Substantivo. Substantivo. Mas observe que a palavra impunidade, ela já é substantivo, mesmo que não tenha um artigo. Impunidade. O que é impunidade? É algo que existe e tem nome, certo? Só que a impunidade ela é um substantivo abstrato, porque ela depende de alguém para existir. Como é que vai existir impunidade se não tem alguém para cometê-la? E o que é impunidade? Punição é quando alguém ela é punida de uma forma, ela tem uma sentença, ela tem um castigo. E impunidade, quando isso não acontece. Não punir. Não punir, não é? O ele nega, então impunidade, não punidade. Então é quando nega. Observem que a palavra impunidade por si só ela já é um substantivo, porque algo que existe possui nome. Só que às vezes nós confundimos se é substantivo ou não, por conta que é um substantivo abstrato, ou seja, depende de alguém para existir. Depende de alguém para existir. Por isso que é um substantivo abstrato. Então, letra A, substantivo. Vou colocar aqui entre parênteses, abstrato. Só para reforçar. Letra B, deixa eu ver quem vai ler. Arthur, poderia ler a letra B? Arthur Clécio. Arthur Clécio, se tiver com algum problema no microfone, digita pelo bate-papo, por favor. José Alberto, poderia ler a letra B da quinta? Letra B. Pesquise no dicionário as palavras impunidade e criminalidade e relacione o significado delas ao texto. Então, para pesquisar no dicionário as palavras impunidade e criminalidade e relacionar. Alguém tem acesso? Alguém consegue pesquisar? Fazer essa pesquisa agora? Eu consigo. Pronto, é só pesquisar. Pesquisa impunidade e outro pesquisa criminalidade para ver. Eu já pesquisei criminalidade. Pode dizer. Criminalidade é um fenômeno social que resulta na
da constante de fatos que contrariam gravemente as condições existenciais da vida social em determinado tempo e em certo lugar. Impunidade. Eu prefiro impunidade. Pode dizer. Impunidade é um conceito que pode ter um sentido objetivo ou um sentido subjetivo. Do ponto de vista técnico, a impunidade consiste no não cumprimento de uma pena por alguém formalmente condenado em virtude de um delito. Impunidade, nesse sentido, pressupõe pelo menos três premissas. E também tem estado de impune, falta de punição de castigo. Essa última ficou melhor. Esse último significado. Então, gente, enquanto impunidade é a condição de impune, é a ausência de punição, é uma pessoa que não tem castigo. A criminalidade, ela é uma qualidade de impune, em que há tolerância ao crime. Ou seja, segundo o texto, fica clara a ideia de quê? De impunidade. E, segundo o texto, a impunidade provoca a criminalidade. De que forma, gente, isso? Digamos, você é preconceituoso, pegou seu Facebook, fez lá uma postagem rindo das pessoas que são praticantes de outra religião, digamos, dos espíritas. Rindo dos espíritas, dizendo, essa história de vida após a morte, rindo e tirando brincadeira. Então, você fez isso e não foi punido, ou seja, você está impune. Segundo o texto, o que é que vai acontecer? Um aumento da criminalidade, porque você é o quê? Você é um criminoso. Então, se você foi desrespeitoso com outra religião, contra outra pessoa que pertence a outra religião, você é um criminoso. Mas por que você se tornou um criminoso? Porque você não foi punido. Se você tivesse sido punido, você não teria se tornado. Então, essa ausência de impunidade que faz com que a criminalidade aumente. Se as pessoas sabem que não vão ser punidas de nenhuma forma, elas vão continuar fazendo. Então, a punição existe e deve sim ser colocada em prática. Isso é em tudo, gente. Em tudo. Acho que foi nessa turma que nós debatemos a questão do. Deixa eu lembrar. De se beber não dirija, não foi? Que nós debatemos aqui, que foi até assunto de uma crônica. Foi. Então, por que isso acontece? Porque acontecia mais, agora até acontece, mas está de forma mais reduzida. Eu conheço até pessoas que bebiam sempre e diziam, pegar o carro, se o guarda parar, eu não vou ser punido mesmo. E mesmo assim iam. Isso parou de acontecer por quê? Isso parou de acontecer porque agora a lei mudou. Quem for pego bêbado ou embriagado é preso imediatamente. Então, com medo de ser preso, o fulaninho, a fulaninha parou de beber para poder dirigir. Então, isso é uma impunidade. Se não tivesse essa punição, seria uma impunidade, provocaria uma criminalidade. Então, é melhor que a pessoa seja punido antes até de ser um criminoso, de se efetivar um criminoso, do que não ser punido. É por isso que há muitas questões dessa questão da minoridade penal, da maioridade penal, se vai aprovar, se não vai, se uma criança de 14 anos que comete um crime já tem consciência do crime, se ela pode ser julgada como um adulto, toda essa questão. Então, os que defendem dizem que o quê? Se a criança não for punida, ela vai se tornar um criminoso no fim. Tipo, tudo bem que ela não tem uma consciência como um adulto do crime, mas ela tem que ser punida de alguma forma, porque se não for, vai gerar criminalidade. Ela vai se tornar um adulto criminoso. Então, é toda essa questão. Então, letra B, vou colocar o significado das duas.
impunidade, condição de impune, ausência de punição sem castigo. Falta agora criminalidade. Qualidade ou particularidade de impune. Vou colocar assim, fica melhor. Pronto, então, segundo texto, a impunidade gera a criminalidade. Professora, José perguntou se pode ler. Pode sim. Pode ler a próxima. 160, página 160, questão 6. José Alberto pode fazer a leitura, viu? José Alberto? José Alberto não está respondendo. Já faz tempo que ele falou isso. Não foi nessa, não. Larissa, Oi. lê, por favor, a sexta. Tá. Releia a seguinte frase. Vemos casos de autoridades religiosas também. 12º parágrafo. A partir disso, responda. Letra A. Essa frase é um período. Por quê? Vamos retomar, são do sexto ano isso. Gente, para ser oração, tem que ter verbo. Para ser período, tem que ter oração. Então, para ser período, precisa ter verbo? Se toda oração é composta de verbo e todo período é composto de oração, todo período tem verbo? Sim. 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 Seguindo essa lógica, sim. Então, essa frase é um período. Vemos causa de autoridades religiosas também. Tem verbo? Sétimo ano. Sim. Cadê o verbo? Vemos é verbo, professora. É, Vemos. o verbo ver.
Eu vejo, tu vês, ele vê. Ah, eu tava na dúvida. Então, nós temos um verbo. Por isso que nós temos um período. Deixa eu colocar aqui letra A. Sim, porque está estruturada em torno de um verbo. Então, gente, essa história, vocês viram que essa história de que frase é um conjunto de palavras não existe, viu? Desde o sexto ano vocês sabem disso. Frase é um enunciado que possui sentido, pode ser uma palavra só. Se eu chegar aqui e disser silêncio, é uma frase, porque tem sentido completo. Então, sim, pois está. Letra A está respondida. Letra B. Há quantas orações dessa frase? Uma, porque nós só temos apenas um verbo, não é? Então, apenas uma oração. Se eu tivesse dois verbos independentes, eu teria duas orações. Então, letra B, apenas uma oração. Gente, a aula vai ser finalizada automaticamente. Então, vou deixar para terminar o restante na aula de quarta-feira. Lembrando que para casa é segunda questão. Quero que responda a letra B da segunda em casa. E a terceira questão, atividade de pesquisa. Vou mandar aqui no grupo, para que vocês não esqueçam. Certo? É para mandar foto, professora? É sim. Então, letra B da segunda e terceira questão, da página 158 e 159. Vou mandar aqui no grupo. E eu vou finalizar a aula, gente.